Quero fazer uma oração por você agora. Você que precisa. Isso, Graça. Obrigada, meu amor. Deus abençoe. E aí, eu quero convidar você a participar dessa oração agora. Você que está precisando muito. Ângela, eu estou precisando muito. Eu estou com um nó engasgado na garganta. Parece que eu vou sufocar. Pois bem, está na hora de você falar com Deus agora. Está na hora de você tirar esse nó da garganta e falar para Deus tudo o que você quer falar nesse momento. Está difícil? Deus sabe. E Ele vai te consolar agora. Senhor Deus e Pai, vai de encontro a essa pessoa, meu Pai, aonde ela estiver. Eu não sei qual é a necessidade dela. Eu não sei o seu problema. Não sei a sua dificuldade. Mas eu sei de uma coisa, que na tua palavra diz que tudo o que pedimos no teu nome, crendo, recebereis. Então, Pai, tira toda a aflição, tira toda a angústia, toda a tristeza, tira tudo aquilo que tem acometido o coração, a vida dessa pessoa atualmente. Às vezes ela olha de lado e vê que as pessoas não ajudam, que as pessoas só dão negatividade, palavras negativas, coisas que só desmotivam. Mas, Pai, o Senhor está no alto. Então a gente agora se coloca diante de Ti para pedir ao Senhor, seja conosco, Pai. Faça com que essas correntes, essas prisões, que é a ansiedade, a depressão, a angústia, os males da vida, caia por terra, não prevaleça. Que o Senhor Deus seja com essas pessoas, ao ponto delas se sentirem leves, em paz, em tranquilidade no seu coração. Meu Senhor, que nessa manhã o Senhor fale ao nosso coração, nos ensina a enxergar além dos nossos olhos, nos ensina a ter a visão de que tudo é possível ao que crê, e que o Senhor, Pai, venha tirar essa pessoa da ansiedade, venha curar, Senhor. Tira essa pessoa da depressão, venha libertar. Venha tirar essa pessoa da tristeza da alma. Venha, meu Deus, salvar. E que o Senhor, neste momento, o Senhor venha manifestar o teu poder na vida de cada um aqui presente. Nós colocamos a vida de cada pessoa nas tuas mãos, Senhor. Eu te apresento esta live, tudo que venha a ser falado aqui, seja conforme a tua vontade, não a minha. E que o Senhor venha falar através de mim, Senhor, para salvar, libertar e ajudar essa pessoa a sair desse lugar onde ela está. Faz ela desistir, Pai, daquilo que ela queria fazer. Se ela queria desistir da vida, que o Senhor venha dar esperança para ela a partir de hoje. E que ela seja feliz. E eu te apresento e te agradeço tudo que venha a ser falado e feito aqui. No nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, gente. Bom dia mais uma vez. Sejam todos muito bem-vindos. Que Deus abençoe seu coração e a sua vida. Amém? Eu vou tirar o som, porque para você me ouvir melhor, mas escuta bem o que Deus tem para falar para você nessa manhã, tá? Bom dia, Rosa. Obrigada por compartilhar, minha amada. No livro de Marcos, deixa eu ver aqui rapidinho, gente. Eu já saio da minha página.
Livro de Marcos, capítulo 8, versículo 34. Marcos, livro de Marcos, capítulo 8, versículo 34. Obrigada, Grazi. Deus abençoe. Então, se você está com a sua Bíblia aí, abra ela no livro de Marcos, separa o teu bloquinho e o teu copo com água, ou tua jarra com água. Mas, Ângela, por que água? Porque às vezes a pessoa, na hora da palavra, dá vontade de beber água e sai, não perde um foco, né? Então, o ideal é que você esteja já com a sua aguinha aí, para você não perder a mensagem, tá bom? Está escrito assim: então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca da sua alma? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Amém? Nossa, Ângela, a palavra hoje foi bem curtinha, mas tem tanta coisa para dizer sobre isso aqui. Então, prepara o coração, tá? Que diz assim: Jesus estava lá no meio da multidão. E ele estava falando com o povo e dizendo: se alguém quiser me acompanhar, tem que se negar. Negar o seu eu, negar a sua vontade, negar os prazeres do mundo. E tomar a sua cruz e seguir. Mas, Ângela, a minha cruz já está muito pesada. Mas Jesus não está falando dessa cruz do peso, do fardo. Jesus está falando seguir a Jesus, de você orar, de você jejuar, de você ler a Bíblia, de você se negar às coisas do mundo e servir totalmente ao Senhor Jesus Cristo. É isso que Deus fala acerca dessa mensagem. Se alguém quiser me acompanhar, se alguém quiser me seguir, bom dia, Elizabeth, tem que negar as coisas, os prazeres desse mundo e seguir a Jesus totalmente. Porque assim, tem pessoas, eu sempre falo isso, né? Bom dia, Márcia. Tem pessoas que ficam em cima do muro, elas não se decidem, elas nem dizem se vai seguir a Jesus ou se ela vai continuar nas coisas do mundo. Ela não sabe, ela fica indecisa. Ou, por exemplo, a pessoa está na igreja, ela está lá buscando a Deus, mas sempre o mundo está chamando ela para o outro lado. Sempre está chamando ela para os prazeres das coisas do mundo. Isso é o dinheiro, isso é as coisas, os problemas familiares, é tudo. Né? Bom dia, Ivanilde, é tudo. Então, às vezes a pessoa não nega as suas vontades para poder, né, fazer somente a dela e fazer e deixar de Deus de lado. O que acontece muitas das vezes quando a pessoa está começando na igreja, ela está com aquela sede, né? Não tem? Ela está com aquela sede de buscar a Deus, aquela sede de evangelizar, aquela sede de falar de Jesus para todo mundo. É aquela sede no início. Aí vai passando um período e aí ela começa a se acomodar. E nesse comodismo, ela perde o foco. E qual é o foco? Ela para de falar de Jesus, ela para de orar, ela quer dizer, ela diminui, ela não para, ela diminui. Então antes ela orava mais, ela diminui mais uns 20%, né? Ela falava de Jesus para as pessoas, ela diminui os 30%. Ela lia a Bíblia, aí ela diminui os 40%. E assim sucessivamente, até chegar ao ponto de ela parar por completo. E aí ela começa a se esfriar, a esfriar a sua intimidade com Deus, esfriar o seu contato direto com Deus. Quando Jesus fala
que se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, é negar as suas próprias vontades, negar o seu eu para servir totalmente a Jesus. Servir a Deus. Por que que às vezes a pessoa diz assim, eu estava na igreja há muito tempo, eu sempre busquei, eu sempre orei, mas não sei o que foi que houve, que eu me desviei. Eu saí, né, da igreja, eu não quis mais. Às vezes a pessoa sai da presença de Deus, ela sai da igreja, tá? E automaticamente sai da presença de Deus, porque os olhos delas se ilude com as coisas do mundo. Aí assim, porque foi fulano que me tirou da igreja. Ninguém tira ninguém da igreja. É você mesmo que sai, porque você é que tem, né, o querer, o seu querer, a sua vontade. Não culpe os outros pelas suas falhas, não culpe os outros por aquilo que você faz. Não culpe. Às vezes a pessoa tem essa mania, né, de dizer assim, não, eu saí por causa do pastor que falou algo contra mim. Não, você saiu porque você estava frio, porque você não estava mais orando a Deus, porque você não estava acompanhando mais o Senhor Jesus. É isso. Às vezes a pessoa culpa o missionário, culpa a missionária, culpa as irmãs da igreja, culpa o irmão, a irmã. É sempre assim. As pessoas querem arranjar um culpado, mas é aquela coisa, você aponta um dedo para a pessoa e tem 4 apontando para você. É sempre assim. Você estava acompanhando Jesus, né? Mas não se negou. Mas você não negou as suas vontades, você não negou-se, né? Negou a sua carne. Aí você, de repente, acontece as coisas, começa a acontecer as rebordosas da vida. Mas por quê? Não, eu estou passando por uma provação, eu estou passando por uma luta, eu estou passando por uma perseguição. Jesus não prova ninguém. Jesus não coloca você à prova. Você plantou, você colheu. É sempre isso que eu falo aqui. Você está plantando hoje, você vai colher amanhã. Mas por quê? Por causa da própria desobediência do homem, que sabe que se eu continuar acompanhando Jesus, eu vou ter paz. Que sempre acompanhando Jesus, eu vou ter, né, tranquilidade no meu coração. Mas quando eu deixo tudo de lado e começo a olhar as coisas, fico em cima do muro. Peraí, hoje eu vou para a igreja não, hoje eu vou para aquele aniversário. Hoje eu não vou para a igreja não, que hoje eu vou para a praia. Não estou dizendo que você não deva ir. Você pode ir para o aniversário, você pode ir para uma praia, você pode ir para um parque, você pode ir para o shopping, você pode ir para diversos lugares, mas você tem que dividir. Você tem que saber dividir. Acompanhar Jesus é negar algumas vontades que você tem do mundo para servir a Deus. Tem pessoas que ficam o tempo todo mentindo, tem pessoas que ficam o tempo todo fazendo coisas erradas, vendo prostituição no celular, né? Tem pessoas que ficam o tempo todo vendo pornografia, vendo coisas no celular, e aí acha que é certo. Mas ninguém está vendo, mas Deus está vendo tudo. Deus está vendo tudo. Como é que você está acompanhando Jesus e você não nega essas vontades absurdas que tem no mundo? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer para você? Então Jesus fala: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. E negar-se a si mesmo é isso: é negar as vontades da carne, é negar as vontades do mundo. O mundo jaz do maligno. O mundo tem as suas próprias paixões. Mas nós é que temos que escolher ou Deus ou o mundo. Entendeu? Ou Deus ou o inferno, porque o mundo mesmo está no inferno total de tanta coisa ruim que acontece. Então, se eu negar a mim mesmo e tomar a cruz e seguir a Jesus, tomar a cruz é o quê? É orar, é jejuar, né? É ler a palavra, é seguir a esse Deus com o olhar fito em Jesus, eu vou ter tudo. Aí Jesus fala: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas como assim, Ângela? Eu vou morrer? Aí Deus diz assim: mas quem perder a sua vida por minha causa, é pelo Evangelho, e pelo Evangelho a salvará. Não é perder a vida física, mas é perder a vontade pelas coisas do mundo.
É você perder essa vontade de querer sair de cima do muro e só ficar no mundo. Isso aí é que Jesus fala. Se você quiser salvar a vida lá no mundo, lá nas coisas do mundo, você vai perder. Você vai perder. Por quê? Por que que tem muitas pessoas, elas sofrem hoje por falta de conhecimento? Ontem mesmo, vou dar um exemplo aqui. Entrou um rapaz aqui na minha live e ele começou a falar da live e daqui a pouco ele botou um versículo. Ele colocou um versículo aqui na rolagem. E eu, como eu sabia mais ou menos o que ele queria dizer, eu fui direto na palavra. Bom dia, Cleide. Eu fui lá na palavra. E aí veio falar de pessoas hipócritas. Aí eu disse, por que foi que você colocou essa mensagem aqui na minha rolagem? Eu não entendi a sua colocação. Não, mas isso foi na minha igreja que pregou. Eu disse, sim, mas na sua igreja, talvez o pastor lá pregou, porque lá alguém precisava. Aqui você está botando por quê? Eu não entendi. Não entendi. Então, por falta de conhecimento, as pessoas vêm e lançam qualquer coisa para outra. Qualquer coisa. Obrigada pelo hatch, meu amor. Qualquer coisa. E acha que está certo. É feito a mensagem que eu falei ontem, que fala, né, acerca das pessoas não serem encontradas nuas, né? Antigamente, eu entendia, quando eu comecei no Evangelho, que as pessoas não poderiam ser encontradas sem roupa, se Jesus voltar. Aí os irmãos diziam assim, não, eu vou tomar banho de roupa, eu vou dormir de roupa, porque se Jesus voltar, eu já estou de paletó, já estou de gravata, já estou de roupa, e Jesus não vai me encontrar sem roupa. Nada a ver isso, tá, gente? As pessoas não entendem, não procuram estudar, e aí fala aquilo que não entende, falta de conhecimento mesmo. Então aí, o que significa essa questão de não encontrar você, né, sem roupa? A questão é, sem a presença de Deus. Quando as virgens, né, as 10 virgens estavam, né, ali buscando a Deus, tinha 5 prudentes e 5 nécias. 5 prudentes que buscavam a Deus. E 5 nécias que, para elas, depois eu oro, depois eu leio a Bíblia, depois eu acordo de madrugada para orar. Era sempre assim. Então elas estavam despidas, elas estavam sem a presença de Deus. Elas tinham, mas coisa fria. Então, o que eu falo aqui nessa mensagem para você? Pois quem quiser salvar a sua vida, você vai perder se você ficar direto indo para as coisas do mundo. Se você ficar em cima do muro, as coisas do mundo, aí se tocar um forrobodó ali, tiver bebida, se tiver droga, eu vou entrar. Mas eu sou cristão. Então você não, ou você escolhe um lado ou você escolhe o outro, gente. Porque servir a Jesus é negar-se a si mesmo, é negar a sua vontade, é negar o seu querer. É você não querer ficar nas coisas do mundo. O que eu estou dizendo aqui? Jesus fala, você quer me acompanhar? Então, para você me acompanhar, você tem que negar os prazeres e as coisas do mundo. Você tem que negar as coisas que tem lá fora. Porque tem muita gente que está dentro da igreja, e não nega as suas vontades. Não nega o seu querer. Não nega, porque eu traía meu marido antes de entrar no evangelho, eu vou continuar. Olha você aí com um pensamento mundano, né? Você com um pensamento totalmente controverso, né? Porque eu traía minha mulher, e agora eu estou no evangelho. Aí você passa um mês, 2 meses, e aí eu não aguento. Eu não aguento, você já começou a ver no celular pornografia, e dali você já começa, pulando a cerca, mesmo estando dentro do evangelho. E aí ninguém vai saber, mas é isso que eu estou dizendo. Ninguém vai saber aqui na terra, pode até nunca descobrir, mas Jesus está vendo, e no dia do juízo final, Jesus vai julgar todo mundo conforme as suas obras. Está escrito, foi o que eu falei ontem, foi o que eu preguei ontem. Então, o dia que Jesus voltar, todos nós seremos julgados, não estamos sendo julgados agora. Então, tudo que a gente faz hoje, a gente tem que o quê? Vigiar. Vigiar por quê?
o dia de amanhã não nos pertence, porque tudo aquilo que você planta hoje, você colhe amanhã, você não planta hoje. Vocês estão entendendo, né, o que eu estou dizendo, né? Está sendo forte? Tá, então bebe a água. Então Jesus diz, mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Então se eu sirvo ao Senhor Jesus de todo o meu coração, de todo o meu ser, se eu dou acesso para Deus entrar na minha vida, né, eu vou ser salvo para Deus. Mas Ângela, eu estou pecando, eu estou errando, mas eu sei que no último dia da minha vida eu vou conseguir ir para o céu. Vai dar tempo? Tem certeza que vai dar tempo? Você tem absoluta certeza que antes de você fechar os seus olhos, você vai ter tempo de falar: Deus, me perdoa pelos meus pecados? Bom dia, Zizi. Jesus está falando para você negar-se a si mesmo, né? Tomar a sua cruz e me seguir. Que você tem que perder, né? Viver para Cristo e morrer para o mundo. É difícil? Para muitos é. Porque eles não querem servir a Jesus totalmente, porque acham que servir a Jesus é prisão. E servir a Jesus não é prisão. E aí Jesus fala, pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta você, né, querer salvar o pai, a mãe, o irmão, o marido, a esposa e perder a sua salvação? Porque você está querendo fazer, né, as vontades dos outros e você está perdendo a sua salvação. É mesmo assim? Ah, Ângela, meu Deus do céu, essa palavra não é para mim. Cabe a cada um saber se é para você ou não. Não sou eu que estou dizendo. Bom dia, Edinal. Cabe a você. Então, preste atenção no que eu estou dizendo para você. O que adianta eu salvar o mundo inteiro e perder a minha salvação? Olha, preste atenção no que eu vou dizer para você, foi o que eu disse ontem. Você está se afogando, a paz do Senhor, minha amada. Você está lá se afogando, né? Você está lá no barco, você caiu do barco. E aí, quem que você vai salvar primeiro? Quem é que você vai salvar primeiro lá? Você caiu do barco. Quem é que você vai salvar primeiro? Quem é que vai procurar um apoio para boiar? Quem é? Não é você? É você que vai primeiro procurar uma boia, procurar algo para poder se salvar. Para depois, quando você estiver seguro, você vai salvar alguém. Não é isso? Jesus fala, eu estou dando um exemplo para você. O que adianta você ganhar o mundo inteiro e você vai perder a sua alma? É isso. Ah, Ângela, eu não vou falar de Jesus para os outros. Não é isso. Você pode falar de Jesus para os outros, sim. Mas cabe à pessoa escolher se ela quer ser salva ou não. Porque a salvação, ela é individual. Você não pode salvar alguém primeiro e morrer. Você tem que se salvar primeiro. Você vai se salvar primeiro. Ou não é? Você vai se salvar primeiro, para depois você salvar a outra pessoa. E essa questão de se salvar primeiro é você deixar, né, as suas vontades, negar o seu eu para servir a Jesus. Ah, mas eu não quero servir a Jesus não, porque servir Jesus é careta. É careta, é? Quando Jesus voltar, será que será careta? Será que quando Jesus voltar, você vai estar dizendo assim, não, Jesus, espera mais um pouquinho, porque ainda tenho que curtir a minha vida, eu tenho que viver a vida. Então, continua curtindo e vivendo a vida? Será que quando Jesus voltar, ele vai olhar para você e dizer, ah, então continua curtindo a tua vida e apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço mais. Jesus vai dizer isso. Isso é forte. Mas Deus, o que é isso? Que palavra? É isso mesmo. A palavra é Marcos capítulo 8, versículo 34, Zizi. Entenderam agora? Isso é muito, muito sério e muito forte. Nos dias atuais,
Nos dias que nós estamos vivendo aqui, bom dia Barbie, bom dia. Nos dias que a gente está vivendo aqui, nesse mundo, se a gente não se apegar a Deus, a gente está perdido. Porque no mundo, o mundo jaz do maligno, gente. As pessoas estão perdendo o amor. As pessoas estão perdendo tudo pelo outro. Simplesmente elas estão desprezando o irmão, a família. Não existe mais família. As pessoas estão querendo mudar o contexto da família. Contexto, homem, mulher, criança, adolescente, estão querendo mudar tudo isso. Elas estão trazendo para dentro da sociedade, vinde como estais, permanecei no pecado. E Jesus está dizendo, negue-se a si mesmo e siga-me, pegue a sua cruz e siga-me. Parem, olhem, quantas pessoas sempre nos acompanham escutando a palavra, mas nem muitos permanecem porque não querem escutar a verdade. Elas não querem negar a sua vontade. Elas não querem. E aí Jesus está dizendo lá no final, olha como é forte o último versículo. Abre aí a sua Bíblia para você ler, preste atenção. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele. E quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Preciso dizer mais alguma coisa para você? Preciso eu dizer mais alguma coisa nessa mensagem? Porque Deus já está dizendo tudo aqui para ti. Deus já está dizendo para você, se você se envergonha de Jesus, se você se envergonha das suas palavras, Jesus vai ter vergonha de você. E você quer que Jesus tenha vergonha de você? Você quer que Deus tenha vergonha de você? Pensa. Porque, olha, gente, talvez você está aqui, você esteja afastado da presença de Deus. Talvez você esteja aqui, você faz muito tempo que você se afastou, porque você diz assim, porque eu saí, porque o pastor fulano falou um negócio que eu não gostei. Você olhou para você primeiro? Você viu que você estava errado e você não quis se ajeitar? Quis se consertar? E aí você culpou alguém para poder mascarar a tua culpa? Mascarar aquilo que você estava fazendo de errado? Para pensar. Mas eu saí da igreja por causa daquela irmã fofoqueira. Fofoqueira por quê? Você contou algum segredo seu para ela? E aí você se chateou? E aí ela simplesmente quis te ajudar e você não quis ajuda? Tem casos que a gente se afasta, a gente não dá mais acesso. Mas sair da presença de Deus por causa dos outros, quem perdeu? Foi você ou foi a pessoa que ficou lá? Medita aí. Medita. Porque se você está com vergonha de voltar para a presença de Deus, com vergonha de voltar para a igreja, porque fulano, bertano, ciclano falou alguma coisa, quem perdeu? Foi você? Ou foi a pessoa que está lá? Pensa. Porque o Senhor Jesus está dizendo para você o acompanhar. E você negar-se as suas vontades, o seu orgulho. Está orgulhoso demais, viu? Você está com muito orgulho dentro do seu coração e você tem que tirar isso aí. Se você continuar desse jeito, Jesus vai voltar e ele vai dizer, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória. Deus simplesmente vai se envergonhar de você. Poxa, Angela, por que você está dizendo isso? Eu não sei para quem é essa mensagem. Mas enquanto há vida, há esperança. Enquanto há tempo, volte. Jesus está voltando, gente. Mas todo dia eu escuto isso. Desde a época da minha avózinha, quando eu tinha
Eu era pequenininho, eu escutava que Jesus está voltando. Mas escute, Jesus pode até não voltar assim aos seus olhos, mas você pode voltar para Jesus, se você quiser, claro. Mas como assim? Jesus pode te chamar e você vai estar pronto? Você vai estar preparado para ser chamado? Se você fechar os seus olhos? É isso que eu estou sempre relatando aqui. Será que você vai estar pronto, preparado para ir para a glória? Não, eu vou passar pelo purgatório. Não existe purgatório. Como assim não existe purgatório? Não existe purgatório. Essa coisa de você dizer, eu estou pecando, eu vou passar pelo purgatório para depois ir para o céu. Existe um abismo. Existe um abismo entre o céu e o inferno. Não pode passar um para o outro lado e nem pode passar o outro para o outro lado, porque tem um abismo no meio dos dois. Então, se for questão de você dizer assim, eu vou passar pelo purgatório, não tem. Bom dia, Claudio Novo. Não tem. Entendeu? Então, essa mensagem é para todos aqueles que têm ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ouça. Não perca tempo com as coisas que enchem os teus olhos e o teu coração. Preste atenção que se a tua vida não mudou até agora, ou a tua vida era boa e de repente desordenou tudo, é porque você tem que voltar a fita, olhar o que foi plantado lá atrás e por que você está colhendo hoje. Por que eu estou colhendo isso hoje, hein? Por que tem essas coisas erradas acontecendo comigo? O que foi que você plantou lá atrás? Porque tudo que a gente planta, a gente colhe. É castigo de Deus. Deus não está te castigando. Foi você mesmo que plantou. Você mesmo tem que se corrigir. Meu casamento não está bom. Você plantou isso. Meu filho não está bem. Você plantou isso. Meu trabalho, todo mundo me persegue. Você plantou isso. É isso. Tudo que a gente planta, a gente colhe. Deus não prova. Deus não coloca você à prova. Para nada. Deus simplesmente, Ele faz você escolher, que Ele dá. Está escrito que Deus nos dá livre arbítrio para escolher entre dois caminhos. E qual é o caminho que você quer seguir ou você quer ficar em cima do muro ainda? Se quiser acompanhar-me, está escrito a palavra de Deus. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Essa é a palavra de Jesus para você nessa manhã. Agora, se você quiser se envergonhar de Jesus e de suas palavras, Ele se envergonhará de você. O que você quer? Poxa, Ângela, que mensagem foi essa hoje? Já bebeu água? Nem eu estou acreditando que foi o que eu falei aqui, mas eu estou prestando atenção. Entendeu? Pensando, meu Deus, que palavra foi essa? De fato, a Ângela estava em cima do muro. Eu saí da igreja faz muito tempo, estou afastado. E aí eu comecei a sentir vergonha de falar de Jesus, de estar na presença de Deus. Um dia eu estava lá, hoje em dia eu vivo no mundo fazendo coisa errada, né? Coisas que nem o próprio Deus, né? Até o próprio Deus duvida. Tem esse ditado, né? Mas eu quero mudar, eu quero ser outra pessoa. Então, enquanto há tempo, ainda tem tempo, vá e faça. Ângela, eu me batizei nas águas quando eu estava no Evangelho. Eu me afastei. Eu tenho que me batizar de novo? Tenho. Mas por que eu tenho que me batizar de novo? Mas eu já sou batizada. Mas você quebrou a aliança.
Como assim quebrei a aliança? Você quebrou a aliança. A partir do momento que você se envergonhou de estar na presença de Deus, você negou-se, né, a Jesus para seguir as coisas erradas, você quebrou a aliança com Deus. Então, você quer renovar a sua aliança? Batize-se nas águas de novo. Forme outra aliança com Deus. Se arrependa dos seus maus caminhos e siga a Jesus de todo o teu coração. E depois que você se batizar, comecem a buscar intimidade com Deus. O que é ter intimidade com Deus? É você buscar a presença de Deus para a tua vida, que é o Espírito Santo, e também começar a ler a Bíblia, começar a fazer propósito com Deus. E Deus será com você. Amém? Deus vai ser com você. Porque você vai estar plantando e futuramente você vai estar colhendo. Amém, gente? Quem me entendeu nessa mensagem hoje, diga amém, porque eu vejo silêncio assim, fica aqueles grilos que faz assim, cri, 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 cri. Então, quem me entendeu, diga amém. Eu entendi, Ângela, tudo. E eu vou, né? Essa mensagem veio assim, ó, uma lapada só.